Saudações pessoal, eu sou o Ricardo Tchaikovsky e eu estava lendo uma matéria do El País que eu achei muito interessante e eu gostaria de compartilhar ela com vocês que me seguem aí, que acompanham o meu trabalho. São 10 previsões, 10 tendências na verdade, que os especialistas, cientistas, biólogos, historiadores, enfim, que a comunidade científica está enxergando para os novos tempos. Eu tenho batido na tecla que eu acredito que estamos aí na iminência do novo Aeon, que a sociedade, a mentalidade vai se modificar por completo. E eu fico muito feliz de ver que cientistas, que pessoas graduadas, pessoas com conhecimento, estão enxergando as mesmas possibilidades e as mesmas coisas que eu estou enxergando. Então, eu gostaria de compartilhar aí essa tendência com vocês, essas tendências com vocês, tá bom? Antes, eu gostaria aí de falar como que eles enxergam um mundo pós essa pandemia. Tem um biólogo chamado Attila Lamarin que ele disse o seguinte: o mundo mudou e aquele mundo de antes do coronavírus não existe mais. A nossa vida vai mudar muito daqui para frente. E alguém que tenta manter o status quo de 2019 é alguém que ainda não aceitou essa nova realidade. Ele disse isso em uma entrevista para a BBC Brasil, e é exatamente o que eu tenho enfatizado aqui nos meus vídeos. Vocês devem perceber que eu estou colocando alguns vídeos nessa linha de raciocínio, nessa linha de pensamento. Então ele complementa o raciocínio dele dizendo que mudanças que o mundo levaria décadas para passar, que a gente levaria muito tempo para implementar voluntariamente, a gente está tendo que implementar no susto em questão de meses. E é exatamente o que eu tenho dito aqui para vocês. Então, quem acompanha meu trabalho já deve estar antenado com essas novas tendências. A antropóloga Lilia Schwartz, ela é professora da Universidade de São Paulo e de Princeton, nos Estados Unidos. Ela é uma historiadora e ela também coloca algumas questões interessantes aí dentro desse contexto. Ela diz que o historiador britânico Eric Hobsbawm disse que o longo século XIX só terminou depois da Primeira Guerra Mundial. Então, os historiadores acreditam que o século XIX terminou efetivamente depois da Segunda Guerra Mundial. Mas ela coloca que não é bem assim que funciona, que a experiência humana é que constrói o tempo. Então, a Primeira Guerra Mundial ela trouxe uma nova mentalidade para a população que estava vivendo naquela época, e ela acha que a pandemia marca o final do século XX, que foi o século da tecnologia, porque nós tivemos um grande desenvolvimento tecnológico, mas a pandemia mostrou que esse desenvolvimento tecnológico tem um limite, e ela acredita que nós chegamos nesse limite. Então, esses profissionais, esses cientistas, eles acreditam que o coronavírus, na verdade, ele acelerou o futuro, ele trouxe novas tendências que iam demorar um pouco para surgir aí no comportamento humano, surgiram agora. Tá? Então, as 10 tendências que esses especialistas colocam aí para o mundo pós-pandemia. A primeira tendência é a revisão de crenças e valores. Então eles colocam que a crise de saúde pública ela é definida por alguns pesquisadores como um reset, uma espécie de divisor de águas capaz de promover mudanças profundas no comportamento das pessoas. Uma crise como essa pode mudar valores, diz Pat Lum, que é o chefe da unidade de pesquisa comportamental da Trinity College Dublin.
né? Então ele colocou que as crises obrigam as comunidades a se unirem e trabalharem mais como equipes, seja nos bairros, entre funcionários de empresas, seja o que for. E isso pode afetar os valores daqueles que vivem nesse período, assim como ocorre com as gerações que viveram guerras. Então, no Brasil, apesar de, pelo Facebook, a gente vê que existe muito atrito, né, muitos grupos guerreando entre si, no nosso dia a dia a gente percebe que nossos amigos, nossos companheiros, aquelas pessoas que realmente fecham com a gente, estão mais próximas da gente, apesar da distância física, né? Outra tendência é o menos é mais, ou seja, um minimalismo, né? A crise financeira decorrente da pandemia por si só será um motivo para que as pessoas economizem mais e revejam seus hábitos de consumo. A ideia do menos é mais vai guiar os consumidores daqui para frente. Só que a falta de dinheiro, ela não vai ser o único motivo. As pessoas elas devem rever suas relações com o consumo, reforçando um movimento que já vinha acontecendo. Ou seja, as pessoas, uma boa parte da parcela da população mundial já estava vendo que o consumismo excessivo estava sendo prejudicial para a vida como um todo, e isso tende a se acentuar nos próximos anos, nos próximos meses. Provavelmente, as pessoas vão ter que rever um novo modelo econômico, um novo modelo de capitalismo, ou seja lá o que for. Tá? Porque o modelo simplesmente baseado na maximização dos lucros para os acionistas, ele não está funcionando. Ele não foi o suficiente aí para encarar uma pandemia desse nível, né? Então muitas pessoas que colocam as questões econômicas aí, que estão preocupados com as questões econômicas, eles estão preocupados porque eles viram que o modelo econômico que a gente estava levando não foi efetivo na crise. E então é natural que o ser humano vá buscar novas soluções econômicas. A outra tendência é a reconfiguração dos espaços de comércio, né? A mudança de comportamento fez com que vários modelos de comércio tivessem que se adaptar, né? Então a pandemia ela vai acentuar o medo e a ansiedade das pessoas e estimular novos hábitos. Então os cuidados com a saúde, com o bem-estar, eles vão estar em alta daqui para frente, e eles devem se estender a locais públicos, especialmente os fechados, pois o receio de locais com aglomeração vai permanecer durante muito tempo. Então, os especialistas dizem que quando as pessoas voltarem a frequentar espaços públicos, depois do fim das restrições, as empresas provavelmente vão investir em estratégias para engajar os consumidores de modo profundo, criando locais que tragam a eles a sensação de estar em casa. Então notem que essas tendências também são oportunidades financeiras, oportunidades de negócio, né? Talvez se você começar a pensar no seu negócio, tendo em vista essas tendências, você acha um nicho de mercado aí que ninguém pensou e possa ganhar muito dinheiro com isso. Então, alguns pontos de atenção serão os bares, restaurantes, cafeterias, academias, né? E outros aí que eles devem reconfigurar seus espaços para reduzir a aglomeração e facilitar o acesso a produtos de higiene, como álcool em gel, por exemplo. Então, é um desafio aí para o comércio em geral. Ainda dentro dessa tendência, uma nova tendência que pode surgir são novos modelos de negócios para restaurantes, por exemplo. A gente viu aí que vários restaurantes estão investindo no delivery para se manter aberto. Isso é uma coisa que provavelmente vai ficar. Então, a compra online, principalmente de alimentos, ela deve ser uma nova tendência daqui para frente. Então, o restaurante que não tiver adaptado aos meios online, aos meios deliveries, ele vai ter que se adaptar, ou então ele vai falir.
né? Uma outra tendência são experiências culturais imersivas, né? Nós temos visto que vários artistas aí estão investindo aí em shows e espetáculos online. Isso aí também se estende a outras áreas da cultura, como museus, né? Então tem museus que estão investindo em tecnologias para fazer tour online, né? O 3D e o 4D parece que vão ser uma nova tendência aí desses tipos de espaço. Então é uma tendência interessante aí também para ser explorada. A sexta tendência é o trabalho remoto, né? O home office, que já é uma realidade para muita gente, mas muitas empresas vão ter que repensar aí suas atividades para deixar o funcionário mais tempo em casa. Então, o home office, a tecnologia do home office, tudo que nós temos, provavelmente vai dar um salto tecnológico daqui para frente e será uma tendência aí de muitas empresas colocarem muitos funcionários para trabalhar em casa, tá? As que não conseguirem, vai ter uma nova tendência que vai ser as pessoas morarem mais perto do trabalho para não depender tanto do transporte público. Então, na questão de moradia também a gente vai ter uma reconfiguração dos espaços das cidades. O shopping streaming é uma outra tendência, né? O isolamento social, a gente vê que as lives elas explodiram, principalmente no Instagram. E as vendas da internet também alcançaram um novo patamar. Isso é uma tendência que vai ficar, né? A compra online, a compra por internet. Então, por exemplo, aquele antigo Shoptime, aqueles antigos programas de TV de compra, provavelmente vão migrar de uma maneira muito contundente para os meios online mesmo. E novas plataformas provavelmente vão surgir. A nona tendência é a busca por novos conhecimentos, né? Muitas pessoas nessa época de isolamento estão procurando aí novos conhecimentos, novas profissões, novos entendimentos sobre o mundo. Isso é uma coisa que provavelmente vai ficar, né? Então o ensino EAD, o ensino online, cursos online, realmente vai crescer muito nos próximos meses, tá bom? E aí leva também a educação à distância, que é a 10ª tendência. Dentro aí desse busca por novos conhecimentos, provavelmente as plataformas de educação à distância vão achar novas tecnologias para entregar um conteúdo melhor, os profissionais vão se especializar e provavelmente a educação à distância ela vai fazer parte da vida de um número maior de pessoas, tá? Então essas são as 10 tendências aí que os especialistas enxergam aí para o mundo pós-pandemia. E você que está ligado aí no canal está ouvindo elas aí em primeira mão e espero que elas sejam úteis aí para você pensar na sua vida e pensar no que você vai fazer daqui para frente, tá? Se você quiser estudar magia ou ocultismo, se você acha que de repente é um novo conhecimento que vai ser útil aí na sua vida daqui para frente, você pode entrar na Sociedade Luciferiana de Estudos Esotéricos. Vou deixar o link aí na descrição. Assine qualquer pacote. Eu estou planejando um conteúdo muito bacana. Aí provavelmente já vou colocar no ar na próxima semana. E eu espero que vocês me acompanhem nessa, tá? Sou Ricardo Tchaikovsky, força e honra.